Voltei, pessoal, para trazer o relato, né, o resumo do capítulo 3 desse livro que a gente está estudando, O Natal Escondido, do Tim Keller. E o capítulo 3 tem por nome Os Pais de Jesus. Nesse capítulo, ele vai fazer uma reflexão no livro de Mateus, no capítulo 1, entre os versículos 18 e 23, que traz a narrativa da maneira como o anjo se revelou a José, né? A gente, quando ouve falar sobre o Natal, a gente lembra muito dos anjos aparecendo para os pastores, para o anjo se revelando para Maria, trazendo sobre ela a mensagem de que dela nasceria o Messias. E por vezes a gente se esquece de José, né? Que ele também ouviu a respeito dessa promessa e ele também precisou responder a isso que foi trazido para ele. Nesses versículos vai trazer essa história de como o anjo se revelou para José e vai trazer a identidade, talvez seja o versículo que mais revela a identidade de Cristo, né? Quem ele é. E lá no versículo 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nesse versículo, a palavra de Deus revela que Jesus viria como homem, na condição de bebê, mas que ele seria chamado por quem ele é, Deus conosco. Isso nos diz que Jesus era totalmente homem, mas que ele também era totalmente Deus. Jesus Cristo, ele era Deus. E em termos práticos, o que é que isso significa para nós? Assim, aí o Tim Keller vai trazer essa reflexão, né? Que se Deus fosse só santo, ele não precisaria vir à Terra. Ele estabeleceria ordens e ele diria assim, ó, viva de acordo com essa conduta e tá certo. É desse jeito que tem que ser. Faça isso, se comporte assim, assim, assim e tá tudo bem. Se ele fosse totalmente Deus, se ele fosse totalmente amor, como alguns encaram que Deus é só amor, não existem os atributos de Deus. Ele é santo, ele é amor também, mas ele não é só isso. Se ele fosse só como alguns pensam, né, que ele é só amor, ele não exigiria nada de nós. Ele só nos amaria, ele não traria luz sobre as nossas trevas, não exigiria nada, nenhuma resposta de nós. Mas o Deus revelado em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, trazido a nós através da mensagem do Evangelho, ele viu que a gente seria incapaz de cumprir os preceitos dele, né? Ele como santo estabelecendo os preceitos para se chegar a ele, e que seríamos incapazes de termos o pecado fora de nós. Então, o que é que ele fez? Ele sabia que não seria possível nós subirmos até ele. Então, ele desceu até nós, na pessoa de Jesus, do Verbo encarnado. O Deus Emanuel desceu até nós. E isso é o Natal. Então, isso nos dá esperança, né? Porque existe um Deus que é santo, e por isso a gente não poderia se chegar a ele da maneira que nós estamos. Existe um Deus que nos ama e o seu amor revela que a gente precisa dele para se chegar a ele. E por isso ele nos amou tanto que ele enviou Jesus para fazer por nós aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. E também um outro ponto que esse versículo traz é que Jesus ele era humano. O que é que a humanidade de Jesus revela para nós? Revela aquilo que a gente já falou lá se eu não me engano, no segundo vídeo, que ele traz tudo, sempre essa mesma reflexão, ele sempre volta para essa reflexão, que o Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, ele conhece o que nós passamos, ele conhece o que nós sofremos, e por isso mesmo, ele traz para nós a mensagem lá em Filipenses. No livro de Filipenses, na Bíblia, relata que Jesus, na condição de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não se utilizou disso. Eu sou Deus, então ninguém mexe comigo, ninguém me toca, eu posso tudo, eu estou com fome, eu vou transformar as pedras em pães. Não. Ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Muito pelo contrário.
ele vindo na condição de homem, ele se esvaziou, se tornou o homem mais humilde. Na condição de homem, ele se tornou servo de nós, de tal maneira que foi humilhado na cruz. Então, ele não buscou esse status de Deus. Ele não quis buscar essa valorização de ser Deus. Ele sabia que ele viria em condição de homem e ele, na condição de homem, se rebaixou, se humilhou. Então, isso traz para nós o ensinamento de que a gente não deve ficar buscando a nossa própria glória, que a gente não deve ficar na busca de status. A gente vive numa sociedade tão narcisista, tão cheia de si, que valoriza tanto a imagem, mostrar muitas vezes o que não tem, né? Você abre certos Instagrams assim, você vê, meu Deus. Aí você conhece a pessoa na vida real, assim, não condiz a realidade, né? Porque a gente precisa mostrar que a gente tem, a gente precisa mostrar que a gente faz, a gente precisa mostrar que a gente é belo. Quantos filtros, né? Por trás dos filtros, por trás do Instagram, quem nós realmente somos. Então, esse Cristo humano, ele nos ensina que a gente não deve buscar essas coisas, porque ele tinha toda a glória e ele se esvaziou, né? Ele não quis se revelar em poder e glória. Ele virá um dia com poder e grande glória. Ele veio à terra na condição de menino, cresceu. A sua primeira vinda foi em humilhação, foi sem glamour. Isaías fala, um relato de um Messias que não tinha beleza, que as pessoas olhavam para ele e não tinha nada nele que interessasse as pessoas. Não havia formosura, né? Na imagem de um servo sofredor. Ele veio nessa condição. Ele voltará. A Bíblia fala que ele voltará com poder e grande glória. Mas na sua primeira vinda, ele nos deixou esse ensinamento de que a gente não deve buscar os poderes e as glórias desse mundo, porque elas vão passar. Então, assim, o que a gente faz diante dessa verdade, né? De um Deus totalmente Deus e totalmente homem. A gente precisa buscar relacionamento, porque Deus enviou Jesus para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Mas de que maneira que eu posso me relacionar com esse Deus, com esse Jesus, com esse homem, com esse verbo encarnado? Por meio da oração, não aquela oração de a gente vai almoçar, a gente ora, a gente vai dormir, a gente ora, não, mas uma vida de oração. Porque no momento em que eu oro, em que eu me apresento diante de Deus em oração, Deus se revela a mim por meio da sua palavra. E a oração, eu me apresentar diante desse Deus, ele transforma meu coração, ele transforma a minha vida, ele limpa o meu coração. E assim, para se relacionar com esse Deus, né, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão com os irmãos, no ambiente de igreja, vai exigir de nós algumas coisas, vai exigir de nós, não vai ser totalmente de graça. E é a partir dessa revelação que José teve nesses versículos, que o Tim Keller vai trazer essa reflexão sobre o que esse relacionamento, aceitar esse Cristo, vai exigir de nós. E ele vai trazer alguns pontos, e o principal ponto que ele traz ali vai exigir de nós coragem. Pensa, José era noivo de Maria. A sociedade da época não era igual a de hoje. Eles não tinham relação sexual antes do casamento. Então, de repente, ele descobre que a mulher qual ele está prometida, né, para ele, que ele nunca tocou, com quem ele nunca teve nenhum relacionamento sexual, está grávida, né? E a Bíblia fala que ele planejou, né, deixar Maria, porque isso para ela seria um grande problema também, para sua reputação, para tudo mais. Mas o anjo apareceu e disse que não. Então, José precisou ter a coragem para dizer sim ao chamado de Deus para a vida dele, de aceitar Jesus, porque ele colocou toda a sua reputação, toda a sua vida e a vida da mulher que ele amava em risco, né, diante daquela sociedade, diante dos costumes, não só religiosos, mas culturais daquela época também. Ele teve que conviver com pessoas, com certeza falando, ou que Maria havia traído ele, né, ou que eles haviam violado o costume, o mandamento de Deus e haviam tido relações antes de se casarem. Então, José precisou ter coragem para enfrentar tudo isso. José, quando o anjo se apresenta também, fala que o nome daquele menino se chamaria
Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que se chamaria Jesus. Para o costume da época, o pai da criança ele tinha total autonomia para dizer o que aquela criança seria, o nome que aquela criança teria. E isso não foi possível para José. José teve que aceitar e seguir conforme o anjo havia lhe direcionado. Se chamará Jesus, né? Então, José precisou abrir mão do seu direito, né, cultural, do seu direito social, do seu direito de escolha. Ele não pode escolher o nome do seu filho. Muitos querem Jesus, muitos querem receber o Cristo, mas nem todos querem abrir mão, né? A Bíblia diz, aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente não quer abrir mão das nossas próprias escolhas. A gente fala, Jesus, eu vou te obedecer, mas se você fizer isso, eu vou te obedecer, mas se você não pedir para eu perdoar fulano, eu vou te obedecer, mas se você não pedir, enfim, a gente coloca N questões. A gente quer Jesus como conselheiro, a gente quer Jesus como Salvador, mas a gente não quer Jesus como Senhor. A Bíblia diz que ele seria nosso Senhor e Salvador. A gente não quer Jesus como Senhor. E voltando à coragem, ao item anterior, a gente vive numa sociedade, né, que existem culturas, existem nações na Terra que é totalmente fechado ao Evangelho de Cristo. Os cristãos servem perseguições e tudo mais. Nós, no Ocidente, somos privilegiados ainda, não sofremos esses tipos de perseguições. Mas, por vezes, nós somos ridicularizados, nós somos tratados com chacota. As pessoas que decidem se apegar à fé, à tradição cristã, à tradição histórica cristã, por muitas vezes ridicularizada, por muitas vezes colocada de lado. E isso exige de nós coragem, isso exige de nós de abrir mão do nosso direito de escolha. E o terceiro ponto que receber a Cristo vai exigir de nós, reconhecer que nós somos pecadores. Mas você pode dizer assim, mas Jesus me ama, Jesus veio para me amar, ele veio porque ele me ama. Sim, ele veio por nos amar, ele veio para nos tornar filhos, mas a primeira coisa que ele veio para fazer foi para nos perdoar dos nossos pecados, da nossa ofensa para com Deus, da nossa ofensa para com o nosso próximo. Talvez você pense assim, é preciso ter muita coragem para seguir a esse Jesus, a seguir esse Cristo. Realmente, é preciso ter coragem. É preciso ter as costas largas não, o couro grosso, né, como se diz, porque a gente vai sofrer chacota, a gente vai ser ridicularizado, a gente vai ser menosprezado, a gente vai ser inferiorizado. Mas considere que o Cristo precisou de muito mais coragem para se esvaziar da sua glória, para vir à terra na condição de homem, se humilhar, se tornar servo sofredor, sem nenhum glamour, sem nenhuma beleza, sem nenhuma formosura. E nessa condição, sofrer morte de cruz, que era uma das mortes mais humilhantes da terra. Morrer como um bandido por nós. Então, exigiu de Cristo muito mais coragem do que exige de nós. E isso é o Natal, né? É receber esse Cristo e o sacrifício dele por mim e por você. Se você tem gostado, espero que sim, porque eu estou realmente gostando muito desse livro. Te aguardo nos próximos capítulos. Esse é o capítulo 3, faltam 5 capítulos. Até mais!